Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM, 660 AM. Um grande e fraterno abraço a todos vocês que nos prestigiam, pois eu não estou sozinho aqui no estúdio. Estou com o Paulão me filmando, o André no comando do som, para tudo chegar bacaninha para vocês. Então, um grande e fraterno abraço para vocês que nos acompanham aqui. Esteja você no seu carro, esteja na sua casa, no seu trabalho, no computador, com o celular, com o smartphone, não importa. Você que está em sintonia conosco, seja bem recebido nesse momento, através do programa Caminhos da Consciência, para trocarmos várias ideias juntos aqui, nesses 25 minutos que temos. Para quem não me conhece, está me ouvindo pela primeira vez, meu nome é Newton Schultz, eu sou membro da atual Sociedade Brasileira de Obiose, porque ela já foi a Sociedade Teosófica Brasileira, e aqui eu procuro, de acordo com a minha possibilidade, colocar para vocês que estão em sintonia conosco, a minha visão, a minha forma de ver o manancial que esse grande mestre brasileiro, que foi o professor Henrique José de Souza, que veiculava várias consciências, né? Ele deixou um manancial lindo, né? Que segue a sabedoria das idades, essa sabedoria das idades que é, de acordo com a minha possibilidade, é a guia do nosso programa Caminhos da Consciência. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que são sistemas geográficos, ou seja, cidades que se posicionam no mundo, no planeta Terra, que recebem um impacto de consciências celestes e de consciências terrenas, formando um sistema evolutivo, aonde os seres que estão ligados a esse grande trabalho de lei se projetam ali, reencarnam ali, e com isso são símiles de vários sistemas planetários. Então, vamos conversar sobre isso hoje, vamos entender um pouquinho a especialidade. Você que já ouviu um pouquinho sobre a Sociedade Brasileira de Obiose, sabe que nós cultuamos cidades sagradas, que ali, marcando a chegada da evolução humana no Trópico de Capricórnio, aqui no sul do Brasil, representa esse sétimo passo. Nós já estamos no finalzinho de uma etapa evolutiva para que um novo dia, um novo sistema, uma nova realidade ecloda. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, vamos trocar uma ideia para que você, ouvinte, que entra em sintonia com o meu trabalho, comece a entender o valor dessas realidades projetadas nessas cidades sagradas, que já tiveram o seu momento, aonde ali o Cristo, quando o Cristo estava na face da Terra, né? E Yeshua Ben Pandira, ele iria formar ali com as sete igrejas do Apocalipse, junto com Roma, firmando com Jerusalém, iria formar ali esse sistema geográfico. Era ali que o olho de Deus estava projetado, e ali que a evolução, através dos seres que estavam reencarnados naquele momento, iriam firmar o retorno da sinarquia, o retorno de uma época de ouro que nós já tivemos na Atlântida, né? Onde todos os grandes seres estavam projetados na face da Terra, diretamente com a humanidade. Então, sempre quando a gente fala desta realidade, dessas cidades, desses locais sagrados, a gente começa a entender que existe um símile da divindade aqui através desses sistemas. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos trocar uma ideia sobre esses sistemas para que a gente compreenda qual é o metabolismo, da onde veio, como que funciona isso, por que agora aqui no Brasil. Vamos lá, vamos trocar uma ideia. Iniciando então, o que nós precisamos entender? Esses sistemas geográficos, que são cidades que estão aqui no planeta Terra, normalmente é um setenário com uma oitava no centro. Isso é símile do que foi a Atlântida e símile do que é um sistema planetário. Quando nós falamos de um sistema planetário, a gente pode pensar, pegando no seu sentido de mais fácil compreensão, nós temos dias da criação, onde já foi formado o mineral, no segundo vegetal, como eu sempre falo, o terceiro animal, e hoje nós estamos finalizando um quarto momento, que é o humano, para começar o ensaio do anjo, onde vai ter o quê? Nós vamos ter o transbordo da experiência humana,
bem aproveitada, diríamos assim, para formar o que será o ensaio de um anjo, esse quinto momento. E esses dias da criação, esses sistemas evolutivos, planetários, ou a forma que você queira dizer, o que nós precisamos entender? Que ele possui uma setuplicidade na sua evolução. Então, sempre como a gente pode refletir, no primeiro dia, quando houve o mineral, houve 7 tipos de minerais. Agora, com o ser humano, nós estamos no quinto, terão 7 tipos de ser humano para fechar. Então, sempre existe esse número escolhido para a evolução, 7 consciências que ladeiam uma oitava. Então, essas cidades, que na verdade são sistemas símiles de um sistema planetário projetado aqui na Terra, repito, como se o olho de Deus estivesse firmando a sua consciência nesse local, sempre existem 7 cidades com uma oitava no seu interior. Então, quando nós pensamos nisso, mas por quê? Como que ocorre essa projeção? Vamos entender. Primeiro, existem os anjos idealizadores dessas consciências. São verdadeiras hierarquias fantásticas, que na teosofia nós falamos que são anjos ou devas, deva no budismo, né? Do Oriente, é anjo, é a mesma palavra, é o mesmo sentido. Eles se projetam de realidades desse além-céu que a gente enxerga. Então eles estão além disso. Quem que eles são? Seriam como se fossem os projetistas, como se fossem os arquitetos do grande arquiteto do universo. Aí que vem o Gadu, ligado à parte da maçonaria, o grande arquiteto do universo. Por isso a gente fala Gadu, que seria o Deus ou a oitava expressão. Então ele utiliza esses anjos, como nos é ensinado o nome deles, hierárquico, pelo professor Henrique José de Souza. Ele nos ensinou que o nome deles é Matra Devas, Matra de metro, de medida, e Deva anjo. Então são os anjos da medida. Então eles trazem desse mundo além céu, além a caixa da teosofia, eles trazem toda a ideia de Deus. Então todo plano, tudo que seria como se estivesse no papel ali arquitetado, então é ali, assim que tem que ser, já está determinado, eles vêm como anjos de projeção e eles se manifestam aqui na face da Terra. E como que acontece isso? Quando eles se projetam, que eles trazem essa ideia, existem hierarquias aqui no planeta Terra, que representam essa parte terrena, que vão receber um impacto idealizador desses anjos fantásticos, que são os Matradevas, e esses seres são chamados de Mahatmas, ou grande almas, né? Assim como falava Mahatma Gandhi, mas não confundam com Gandhi, é uma outra consciência. Quando nós falamos de Mahatmas, nós estamos falando de seres que estão, como eu já falei no programa anterior, se você quiser entender um pouquinho mais dessa realidade que compõe o nosso planeta, acesse o programa anterior que eu falei dessas dimensões que estão no interior do planeta Terra. Então eles vão para essa dimensão, diríamos, astral, onde estão os Mahatmas, o astral da Terra, e esses Mahatmas recebem todos esses desígnios do grande arquiteto do universo, trazido por quem? Por esses Matradevas, que são esses anjos sutis que estão nessa realidade além céu. Então esses Mahatmas, ou essas grandes almas, elas recebem esse impacto e aí o que eles fazem? Eles projetam essa consciência para a face da Terra, utilizando seres que aqui estão em sintonia e afinidade com todo esse trabalho, e essa força, né, dos Mahatmas através de senhores da evolução, que são 4 na atualidade, um correspondente a cada momento evolutivo, a cada reino e etc., eles projetam isso na face da Terra. Então, quando uma pessoa se inicia, aí depende da pessoa. É o livre-arbítrio que foi dado e que tanta gente trabalha hoje. Quando uma pessoa ela começa a entrar numa verdadeira iniciação, que ela começa a sentir essa busca, esse chamado, é porque ela está se sintonizando com essas hierarquias. Ela está se sintonizando com o trabalho, com o projeto trazido por esses Matradevas que vêm de cima, e também está se sintonizando com esses Mahatmas que estão nessa dimensão astral, que na eubiose nós chamamos de Duat, né? Que na Kabbalah é chamado de Da'at, que quer dizer conhecimento, onde está todo o conhecimento arquivado do planeta Terra, e essas projeções vêm para cá. Então, quando você sente um impacto, que você está numa verdadeira iniciação, que você começa a questionar toda essa loucura que está aqui, quando você percebe
que isto, na verdade, é uma extensão de todo o desequilíbrio que a gente está vivendo no momento. Todo esse mundo exterior representa, sim, melhor a realidade do que nós somos como coletivo interior. Então, quando você começa a se rebelar, aí que as almas rebeldes que salvam, que seria o sentido de você olhar e falar assim, pô, mas tem muito mais coisa aí para trabalhar do que simplesmente essa vidinha que eu levo aqui, de pão, pão, queijo, queijo, e alimento esse sistema maluco, representa que você realmente está na iniciação. Que você, assim como o filme Matrix, como o Neo, você está tomando aquela pílula que o Morfeu dá para ele acordar e despertar para as verdades. Então, quando isto ocorre, você entra em sintonia com todas essas forças. Então, um manancial vibracional começa a ser emanado para você. É aí que está o segredo desses sistemas geográficos, desses lugares fantásticos. Então, quando o Eterno olha, e isso vai rumando desde o Oriente até o momento atual, já vou explicar por que isso também. Hoje chega onde? No Brasil. O Brasil, ele representa a síntese de tudo isso. Então você pode até olhar nesse atual momento e falar, pô, mas essa política tá louca demais, os sistemas, o povo não tá nem aí. Óbvio, óbvio. Toda essa realidade é porque o pessoal ainda está desacordado. Porque ninguém ainda se sintonizou com todo esse trabalho maravilhoso para despertar e começar a fazer as coisas acontecerem. Então, no caso, eu aqui dando um toque para você, você está ouvindo, independente de onde você estiver no planeta, porque isso aqui vai ser postado no YouTube, é só você colocar meu nome ali, a data de hoje. Que dia é hoje, Paulo? Hoje é 23, né? 24, nem lembro. É 23 ou 24 hoje, André? Hoje é dia 23 sábado, é isso, né? Então, se você colocar ali 24 de maio, então se colocar meu nome ali, Newton Schultz, 24 de maio, o Caminhos da Consciência, você acessa esse programa no YouTube, a semana que vem o Paulo já postou. Então, voltando, se você entra em sintonia com isso, aí que vem a palavra anjo. Anjo quer dizer mensageiro, do ângelos, né? A palavra ângelos. Então, quando você pega o anjo como mensageiro, ele começa a mandar e enviar para você que está em sintonia com esse trabalho, todas as consciências que vão fazer com que você acorde, com que você desperte. Então, como que a gente compreende o porquê que isso está manifestado aqui no Brasil agora, que é a síntese de tudo isso? Vamos lá, vamos fazer um apanhadinho para que você consiga, de uma forma breve e absolutamente sintética, compreender um pouco esse trabalho. Primeiro, quando a gente fala da Atlântida, que foi a etapa anterior à nossa, a própria Atlântida já era um sistema geográfico. Ela possuía 7 cidades ou 7 cantões, com uma central, que era a 8ª. E como a Atlântida representava esse próprio sistema geográfico, ela como um todo representava toda essa projeção do olho de Deus, todos os grandes seres estavam na face da Terra. A Terra ainda não tinha essas consciências interiorizadas, que hoje chamamos de Agartha, Shambhala, Shangri-La, Avalon, Eldorado, e etc, 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 Valhalla dos nórdicos. Não importa, a teogonia está falando dessas consciências. Então, quando termina a Atlântida, com aquele grande dilúvio, começa a evolução humana, agora que você vai entender a chegada no Brasil. Começa essa nova etapa aonde? Na meseta do Pamir, na Índia, próximo ao Tibete. Aí você fala, por que escolheu ali? Porque ali passa o Trópico de Capricórnio, o Trópico de Câncer, desculpem. O Trópico de Câncer, ele passa exatamente nessa região onde começou tudo, onde teve um condutor de povos, como é ensinado pelo professor Henrique José de Souza, de nome Vaisvavata. Aí esse ser, essa consciência, levou essa semente para essa região, que representaria esse novo tipo de ser humano que somos nós, isso aproximadamente 1 milhão de anos atrás, aproximadamente, e dali o que acontece em relação ao Trópico de Câncer, que está nessa parte norte, se você olhar o mapa, está no extremo oriente, onde inicia, por isso que a gente coloca essa parte do oriente como as primeiras horas do dia, porque é o local onde nós temos o início da nossa etapa evolutiva. Por isso que o Japão, que seria o máximo do extremo oriente, você tem o quê? Você tem a bandeira dele simbolizada pelo sol.
que todos esses orientais, eles trazem no seu gene, óbvio que eles representam um novo tipo de ser humano, mas eles representam o gene do que foram os Atlantes. O último tipo de Atlante está ligado à Mongólia, os mistérios dos Budas vivos que ali se manifestaram, que foi até o 31º Buda vivo da Mongólia, o 32º já é o Buda branco do Ocidente, a representação, como dizem no Oriente, de Maitreya Buda, o Buda do futuro, ou a 10ª reencarnação de Vishnu, como fala nas teogonias hindus. Então tudo inicia ali. Por que Trópico de Câncer? Agora que você entende um pouquinho da astrologia. Quando nós falamos do Trópico de Câncer, né, nós estamos falando da energia do signo de Câncer que representa a família. Então seria o que? A introdução dessa nova semente, que era cuidada pelas hierarquias, velada para que florescesse por todo o planeta Terra. Aí que vem a marcha dessa evolução do Oriente. Então o Trópico de Câncer, ele traz no seu embrião essa coisa da família, essa coisa de cuidar, porque ali começou essa nova família humana. Então ela começa a se espalhar também no setenário, em 7 tribos, em 7 clãs, aí começam 7 cidades e vem sempre através dessa realidade evolutiva, marchando aqui para o Ocidente. Esse que é o grande segredo. Então ela inicia a sua etapa ali naquela região da Índia, e naquela região do Tibete, é conhecido como a formação do tipo de ser humano que a gente chama de Aryo hindu, e começa a marchar aonde? Aqui para o Ocidente. Você pode ver, se você estudar história, infelizmente aqui no Brasil, a gente estuda quase nada dessa evolução do Oriente. A gente chega ali na Europa, porque isso também representa um condicionamento ligado a nós, infelizmente, através das escolas. Se você quiser entender um pouquinho mais dessa realidade do Oriente, você tem que se aprofundar sozinho e ir atrás, o que é um erro gravíssimo na nossa educação. Então a gente percebe que esse tipo de ser humano, ele que começou ali, nessa parte desse extremo norte ali da Índia, Srinagar, Leh, Tibete, ele começa ali da meseta do Pamir, ele começa a vir aqui para o Ocidente. Aí surge, né, com a chegada deles por aqui, surge o segundo tipo, que foi a ário-semita, que está ligado a essa experiência que já forma a realidade dos semitas, ali mais para o Oriente Médio, que aí vem o iraniano, que é o outro tipo de ser humano. Então tudo começa a marchar para cá. Depois vem a experiência céltica, que pega e domina toda a Europa, e depois, por fim, a experiência dos germanos, que aí os germanos, eles fazem todo aquele processo daquela miscigenação na Europa, que para o futuro origina, como eu já falei em vários programas, bem na pontinha ali da Europa, onde nós temos Portugal e Espanha, Portugal de Porto, né, Gauls de Galo, que aí está ligado dos gauleses, os celtas, aí vem o nome Portugal, aí vem Cabral e Colombo para criar e gerar esse novo tipo de ser humano, essa grande miscigenação aqui nas Américas. Então quando a gente começa a ver a história, na história, nós temos todo esse lado oculto, a sabedoria das idades trazendo e arrastando e empurrando a realidade da humanidade nova que tem que surgir através dessa miscigenação. Você pode pegar até a própria África, que eu não citei aqui no momento. Através do escravagismo ou da escravatura, o que você tem? Você tem as sementes fantásticas dos negros, descendentes direto da época da Lemúria, sendo introjetada nesse novo tipo de ser humano, que agora você não tem ele mais puro, você tem ele todo miscigenado. Né? Você pega a raça negra, você pega hoje ali nas Américas, vê que cada negro maravilhoso ali, aqui projetado nos Estados Unidos, no Brasil, um novo ser que mesclou, você não tem mais amarelo puro, branco puro, negro puro, estão todos misturados. É isso que vai formar o novo tipo de ser humano, todas as experiências juntas. Então quando você pega essa experiência da África, então, através de toda essa parte da escravidão, você tem o quê? Você tem toda essa consciência sendo puxada também para que fosse aproveitada e jogada aqui para esse novo contexto evolutivo. E a gente está num momento de fechamento. Agora vamos continuar. Então, há 1 milhão de anos atrás, através do Trópico de Câncer, você tem a realidade da formação da família. Aí que vem Câncer ligado à família, lar, tradição, o culto de toda essa parte que representa a raiz. Então, quando começa a marchar para cá, onde que tem que terminar? Na polaridade do signo de Câncer.
que é o signo de Capricórnio, que agora você entende por que Capricórnio também. Capricórnio, caprino, cabrito, o que ele faz? É o animal que está sempre presente no cume da montanha. Então ele escala a montanha, aí que vem também o culto das montanhas sagradas de Cume, Kumara, uma palavra fantástica que representa uma consciência linda da projeção sendo exaltada no seu máximo, aí que vem a parte da montanha. Então como que a gente entende isso? Tudo inicia em Câncer e termina em Capricórnio. Como diz a sabedoria das idades, os deuses entram na face da Terra através de Câncer e saem através de Capricórnio. Isso é visto no céu. Se você pegar um astrônomo, por mais que ele não acredite em nada disso, se você perguntar para ele, ali está a consciência do signo de Câncer, a constelação. A 180 graus dela vai sempre estar a consciência de Capricórnio. Então, o que começa como uma família que se expande por todo o planeta Terra, termina no trópico de Capricórnio, onde existe a elevação. Aquele ser humano que começa como um bebezinho e uma criança, iniciando suas experiências, se torna um mestre, se torna um caprino, se torna o Kumara, se torna aquele ser que atinge o máximo da consciência chegando no cume da montanha. Daí que você pega porque Moisés subiu montanha e etc. Sempre para atingir esse mestrado. E hoje essa montanha sagrada, ligado ao trópico de Capricórnio, está em São Lourenço. Em São Lourenço, no sul de Minas, nós temos a Nova Jerusalém, como foi anunciada pelo apóstolo João, que escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos. Ele falou, enxergo a Nova Jerusalém. Ele estava enxergando essa projeção que 2000 anos depois iria chegar aqui no Brasil. Então hoje, quando você pega a eubiose, é aí que você entende. Você tem essas cidades móveis que vão se projetando pelo planeta, e hoje aqui nessa região do sul de Minas, você tem a projeção ligada ao Brasil. Aí você fala, mas eu já ouvi falar que a eubiose tem na verdade 3 lugares que ela considera sagrado. Tem São Lourenço, no sul de Minas, tem Itaparica, na Bahia, e tem a Serra do Roncador, na região central do Brasil. Por que isso? Nos Estados Unidos, iria eclodir uma etapa evolutiva, mas devido a falhas do lado contrário, ter exacerbado, está ligado aos mistérios de Helena Petrovna Blavatsky, que teve que retornar e formar na Índia a sociedade de Adyar. Todos os mistérios ali dos Estados Unidos queriam formar uma 6ª consciência, Atlântida era a 4ª consciência, o trabalho do Cristo ali no Oriente Médio seria a 5ª consciência, os Estados Unidos seria a 6ª consciência, ou 6º sistema de cidades, e como falha, e o Brasil era o 7º, que o sistema real do Brasil representa o do sul de Minas, todas essas consciências têm que transbordar para cá. Esse é o mistério da Serra do Roncador, que recebe todos os mistérios dessa consciência que iria se projetar ali nos Estados Unidos, mas falha. Então a Serra do Roncador como um futuro e ao mesmo tempo resguardando todas essas realidades do passado, recebe esse impacto. E lá na Bahia, e precisamente na ilha de Itaparica, que é a 8ª cidade do sistema que ali existe, é o sistema equilibrante. Então hoje, pela primeira vez na história humana, nós temos 3 sistemas num país só. Então o Brasil traz toda essa potencialidade. Se você nasceu aqui, você tem a missão de entrar em sintonia com essas hierarquias, porque é aqui que o olho de Deus se projeta. É aqui que você tem esse trabalho. E hoje, quem é a detentora disso? É a Sociedade Brasileira de Eubiose. Isso é do mundo, mas o conhecimento, e aonde você tem as hierarquias que trabalham todo esse processo, que estão sintonizadas com todo esse instrumental, é a Sociedade Brasileira de Eubiose. Se você se sintonizou, se você está afim de conhecer um pouco mais sobre isso, você fala, pô, alguma coisa bateu, manda um e-mail para mim, que onde você estiver no planeta, eu tenho condições de fazer com que esse conhecimento chegue a você, nem que seja por correspondência. Meu e-mail, caminhos2005@terra.com.br, repetindo, caminhos2005@terra.com.br. E onde você estiver no planeta, no Brasil, não importa, eu falo para você qual é a melhor forma de você fazer a iniciação, que pode ser feito por correspondência. Queridos ouvintes, agradeço de mente e coração você que esteve sintonizado comigo 25 minutos. Obrigado, André, obrigado, Paulo, obrigado a todos vocês, obrigado a todos nós. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e que eles estão. Até o próximo sábado.